A tecnologia está aí para facilitar a nossa vida, né? Em vários aspectos na medicina. Os avanços tecnológicos trazem mais seguranças em cirurgias, por exemplo. Impressoras 3D podem fazer peças personalizadas para cada paciente. Então vamos ver, Cássio, na reportagem da Camila Rodrigues. A impressora 3D foi criada na década de 80, com foco inicial na indústria automobilística. Mas nos últimos 3 anos foi o setor da saúde que passou a investir na tecnologia. A impressão 3D se tornou um potencial divisor de águas para a pesquisa médica e para o planejamento de cirurgias, como as de coluna, por exemplo. Todo paciente que a gente vai operar, a gente sempre tem que fazer um planejamento prévio, certo? Isso a gente faz em cima das imagens que a gente tem de tomografia e ressonância. No caso do 3D, a gente consegue pegar essa imagem de tomografia e ressonância e transformar isso em 3 dimensões. Porque nas imagens a gente consegue avaliar o paciente em 2 dimensões. Agora é possível fazer isso de forma de 3 dimensões, que nos auxilia muito mais no planejamento pré-operatório. Eu consigo ter uma peça real, uma réplica perfeita daquele órgão a ser estudado ou a ser operado, certo? No caso de uma coluna, por exemplo, eu consigo transformar aquela coluna de um paciente específico nessa coluna que está aqui na minha mão. Então isso é de alguém, que foi feito para alguém para ser submetido a tratamento cirúrgico. O médico explica que esse procedimento diminui os riscos da cirurgia e até o tempo de internação, mas o método é aplicado para casos bem específicos. A gente quer obter uma correção, a melhor das correções possíveis. Então como fazer isso? Planejando bem a cirurgia. Com essa deformidade de cada paciente, que esses pacientes específicos, eu consigo sim melhorar a qualidade da minha cirurgia. Com pacientes que eu preciso operar uma hernia de disco ou algumas coisas corriqueiras que a gente faz no dia a dia, não tem necessidade, tá? Então são para pacientes com doenças mais severas ou aquilo, por exemplo, um paciente que tem um tumor. Essa coluna específica era um paciente que tinha um tumor na medula. Esse alaranjado aqui, não sei se dá para ver na câmera, o alaranjado seria representando a medula do paciente. Em vermelho aqui no meio, ó, seria o tumor que esse paciente tem. Então eu consigo delimitar bem essa tumoração antes mesmo da cirurgia acontecer. Essa empresa fornece o material para médicos e hospitais que tratam de crânio e coluna. Nós auxiliamos os médicos em procedimentos cirúrgicos para a cranioplastia, que é a formação do crânio, e também para o bioclone, que é a formação da coluna. O que seria o bioclone dentro da empresa? O bioclone ele vai ser voltado para uma cópia de um membro do seu corpo, no caso, a coluna. Então, a gente vai imprimir uma coluna idêntica ao do paciente que vai estar procurando a empresa para a impressão desse bioclone. Para a Lohana, os benefícios vão de ponta a ponta. Ele vai estar facilitando na diminuição da radiação dentro do centro cirúrgico, ele vai diminuir o risco de uma cirurgia, ele vai diminuir algum certo imprevisto na hora da cirurgia também. Então ele é benéfico tanto para a equipe médica que vai estar com esse paciente, tanto para o próprio paciente, que é o mais beneficiado nessa questão da cranioplastia ou do bioclone. A impressão 3D também é usada na odontologia, tratamentos mais precisos e resultados previsíveis. Aqui o paciente consegue experimentar o sorriso antes mesmo de passar pelo procedimento. Nós trabalhamos com o que a gente chama de fluxo digital. Então, o paciente chega aqui para a gente na clínica, para a consulta inicial, e nós fazemos um protocolo de atendimento, que a gente segue um protocolo de atendimento que inicia-se com a fotografia, depois nós vamos fazer um escaneamento intraoral, que substitui aquelas moldagens com aquelas massinhas que se utiliza ainda hoje, e realizamos, a partir desse escaneamento, um software de criação, um software de design, que vai fazer uma nova proposta para o sorriso do paciente. Então, nós, após realizarmos esse desenho do sorriso novo, nós utilizamos algumas impressoras 3D, e essas impressoras vão nos gerar modelos. Esses modelos impressos, nós vamos transferir eles para o sorriso do paciente com o novo formato dos dentes, com alteração de tamanho, e o paciente vai poder visualizar o tratamento, como vai ficar, sem antes mesmo que nós iniciemos com a parte de preparo, adequação, ou seja, sem antes a gente tocar no dente do paciente com qualquer procedimento mais invasivo.